Olá, mais uma vez estamos aqui para dar continuidade ao nosso vídeo, onde a gente conta um pouquinho da nossa experiência com Deus, principalmente do ano 2021. Zezinho estava contando sobre as experiências dele na UTI, mediante a Covid que ele adquiriu. Ele vai dar continuidade a esse vídeo falando mais alguma experiência vivida lá no hospital. De fato foram experiências ruins, mas ao mesmo tempo boas, porque ela mostra pra gente o tamanho do Deus que a gente serve. Foram quantos dias, hein? Foram 24 dias na UTI, 23 dias, no 24º eu saí da UTI para o CTI, um quarto coletivo, né, que também trazia as máquinas, a mesma coisa, porque tem muitas, eu estou falando isso porque tem pessoas que, quando se fala UTI ou CTI, as pessoas às vezes não... UTI é? UTI é unitário, você fica só. CTI é um quarto coletivo, com você ligado a algumas máquinas, mas porém coletivo. Ok. Qual é a segunda experiência? Muito bem. Eu cheguei naquele dia, eu creio que no terceiro dia que eu estava lá. Lembrando que você ficou 7 dias, né? Eu estava ainda, né? Porque foram 7 dias de dieta zero. Até as enfermeiras ficaram assim, impressionadas. Por que o médico deixou, né, esse tempo todo? Porque não era costume deixar outras pessoas. Talvez para entubar você em qualquer momento. E sempre eu ouvi essa palavra entubar e a gente fica um pouco apavorado. Só que tem o seguinte, quando entuba uma pessoa, a possibilidade, ela não vê nada, mas a possibilidade de retorno é bem menor. Então os próprios médicos, não, vendo a minha lucidez, não queria fazer nada daquilo. Principalmente alguém que tinha um quadro, as pessoas mais idosas, ou morbidade, muita gente tem pedido para ser entubada, devido ao grande sofrimento. Porém, quando a pessoa é jovem, é saudável, é muito mais fácil. Mas quando a pessoa é de certa idade, como é o nosso caso, como é o caso do Zezinho, que porta uma enfermidade já, isso, entubar, era a última coisa que o médico pensava em fazer. Chegou um momento creio que no terceiro dia, em que, por conta de toda a dificuldade, os remédios que eu tomava contra uma coisa, contra outra... Não esquecemos de dizer que você não tomou o seu remédio. O médico... É verdade. E eu não posso... Tem um remédio o nome dele é piridostimina. Eu não posso ficar sem esse remédio, porque ele é que supre a necessidade de uma substância que o meu próprio organismo cria, que chama, o nosso, né, todo mundo tem, chama acetilcolina. Então, quando o meu cérebro manda eliminar a acetilcolina para que, como se ela fosse inimiga, então esse remédio é que supre essa necessidade. E você já toma? Eu já tomo há 22 anos, não só todos os dias. O piridostimina, eu tomo 4 vezes por dia, cerca de 4 vezes por dia, e também 10 miligramas de corticoide, prednisona, há 22 anos que eu faço isso. Todos os dias eu tenho que tomar. Então, devido à falta desse remédio que supre a acetilcolina, o enfraquecimento é gradual e natural. Vai até você parar de respirar e parar de o coração bater, os órgãos vai entrando em falência, né? Isso. Por falta da acetilcolina. E já tinha quantos dias? E eu já estava no terceiro dia sem esse remédio. Eu tenho que tomar 4 por dia, para vocês terem uma ideia. E devido à fraqueza e devido ao medicamento, os medicamentos também que eu estava tomando, eu comecei a desistir de lutar pela vida. Olha, eu não desisti de viver, mas eu não tinha forças para lutar pela vida. E o hospital, através da assistente social, entrou em contato com a minha filha, a minha família, e contou
sobre essa questão minha. Esse desânimo. Esse desânimo, essa não luta, né, eu não estava Lembrando que você tem uma certeza, vivo aqui nessa terra ou partindo para o Senhor. Isso não me afetava a questão da morte. Por que não afetava? Porque eu tenho certeza que aqui eu estou com Deus, lá eu estou com Deus. Então não importava para mim, não era essa a questão. A questão era a fraqueza mesmo. Então ela vai desestimulando, vai tirando de você o desejo de lutar. Então, naquele dia, quando eu falava comigo mesmo, eu estava desanimado, então Deus enviou uma assistente social, menina nova, muito nova, porque aliás os médicos são tudo novos. E ela foi no meu quarto e depois que ela conversou um pouquinho comigo, a enfermeira saiu e ela aproximou e falou comigo: olha, seu José Emílio, eu não sei o que o senhor pensa de Deus, qual a sua religião, eu não sei o que acontece com o senhor. E eu vou falar uma coisa, aproveitar que nós estamos sós, porque o Estado é laico, aqui a gente não pode falar em religião. Pessoa pode vir aqui pregar, cantar, mas nós, funcionários, não podemos fazer isso. E eu sei muito bem disso, né? Eu tenho um certo conhecimento com relação a isso. Mas eu preciso de falar uma coisa para o senhor, porque Deus... Isso, a assistente social que se aproximou do leito dele e falou. Irmãos, lembre-se, ele estava no UTI, nenhum parente poderia aproximar, ninguém poderia estar lá, entrar, a não ser os profissionais da saúde. E Deus mandou, Deus enviou, tá? Enviou essa pessoa porque ele estava clamando ao Senhor. Deus enviou essa pessoa para dar um recado. Deus envia, Deus fala conosco, manda pessoas. A Bíblia fala conosco todos os dias, mas quando a gente está isolado em algum lugar e a Bíblia não pode entrar, a gente não pode ler, a gente está com a mente tão em sofrimento que a gente não pode orar, Deus envia pessoas. E foi quando ela chegou e disse para mim assim: olha, Deus mandou eu falar com o senhor. Não me pergunte como Deus falou com ela, porque eu também não perguntei. Que o senhor não tem direito à vida, o senhor não tem direito de desistir da vida, porque a vida não é do senhor. A vida é de Deus. Ele dá e ele tira quando ele quiser. Portanto, o senhor precisa de reagir, o senhor precisa de lutar pelo senhor e pela sua família e por todos nós profissionais. Amém. Isso, irmãos, amigos, é isso que Deus, aquele que tem o Senhor como o pastor que cuida, porque isso tudo, se a gente perguntar, você crê em Deus? Todo mundo vai dizer que crê em Deus. Deus, você quer que Deus existe? Sim. Mas a intimidade com Deus faz com que Deus tenha esse contato mais íntimo e atende algumas necessidades, enviando pessoas ao nosso leito, onde nós estamos, para nos consolar e fazer-nos reagir. Ela disse: tenha bom ânimo. É isso que ela disse. Tenha bom ânimo, assim como Deus falou com Josué. Moisés tinha morrido. Tenha bom ânimo, eu estarei contigo. Vai. É isso que Deus fala conosco a cada amanhecer. Porque cada amanhecer é uma luta. Porém, quando está no UTI, é uma luta mais particular. O que aconteceu ali naquele momento foi que ela perguntou para mim se ela podia fazer uma rápida oração. E então, eu, claro, né,
falei com ela que podia sim, e que eu falando com ela, eu disse, eu sou um servo de Deus também, e eu aceito essa palavra, e eu vou, com certeza, foi uma palavra de ânimo, foi uma palavra boa, vinda do próprio Deus. E ela fez uma oração rápida e foi embora. Como foi importante aquele momento, né? E foi muito importante. Por quê? Porque me deu um novo ânimo. Logo mais tarde, veio uma técnica enfermagem, né, que a gente chama de enfermeira, naturalmente, vou falar enfermeira. Veio uma enfermeira e eu falei com ela assim, filha, eu estou precisando de um remédio, e contei para ela qual era o remédio. E ela olhou para mim e disse, olha, a gente não pode ministrar nenhum remédio que não esteja prescrito. E era justamente aquele remédio que eu preciso dele em pelo menos de 4 em 4 horas. Que você toma há 22 anos. Que eu tomo há 22 anos e que ele estava fora o médico mandou recolher, não permitiu a entrada do remédio. Então eu disse para ela assim, olha, sabe aquela hora que você toma a palavra, mesmo fraco do jeito que eu estava? Então eu disse para ela assim, olha filha, eu vou dizer uma coisa para você, é inadmissível quando um homem com 64 anos, como eu estou aqui, lúcido, vocês perderem um paciente porque vocês têm que seguir algumas regras e vocês não buscam o porquê, para que o paciente tenha uma explicação. Então, eu pedi a ela, eu preciso de falar com um médico que seja responsável pela UTI onde eu estou. E quando foi daí uma meia hora, o médico foi. E quando ele chegou, ele foi muito claro, muito franco comigo, porque quando eu questionei ele sobre isso, ele virou e disse assim para mim, senhor Zé Emílio, eu não sei o que fazer com o senhor. Por quê? O senhor tem miastenia graves e agora está com Covid. E eu realmente não sei. Isso um profissional falando comigo. E aí é onde eu falo com vocês que Deus ele nos dá algumas um direcionamento, né? Que não dá para a gente entender de onde vem isso. Algumas palavras que só Deus colocou na nossa boca. Então eu comecei a explicar para ele, desde o começo do meu tratamento. E ele finalmente me perguntou, quem é o médico que cuida de você? E eu dei o nome do médico, aliás, é uma médica que me acompanha nesses 22 anos. E ele falou assim, eu conheço essa médica. E ali na UTI mesmo, ele ligou para ela. E graças ao bom Deus, ela atendeu. Quando ela atendeu, e ele falou assim, confirmou. Ele foi para a porta da UTI, mas eu ouvi de lá, e ela pegou e confirmou com ele, falou assim, olha, ele é paciente meu, ele tem miastenia e tem um remédio assim, assim, contou o nome do remédio, que é o piridostimina, e falou, ele não pode ficar sem esse remédio. Nem um dia. Nada, ele tem que tomar esse remédio. E o médico falou assim, eu estou entendendo, falando com ela lá. E ela pegou e falou com ele, assim como eu já havia dito. Ela falou assim, olha, se você entubar ele do jeito que ele está, sem esse remédio, você não traz ele de volta. E o médico então voltou de lá, já com a ideia formada do que fazer. E a primeira coisa que ele fez foi mandar trazer o remédio. Devolveu o remédio. Devolveu aquele remédio que eu precisava. E o prednisona eu já estava tomando, porque o prednisona é um corticoide que já faz parte do tratamento da Covid. Eu já estava tomando, esse não precisava de eu falar nada, mas o piridostimina precisava. Então foi mais uma vez eu vendo a mão de Deus trabalhando. Primeiro, porque aquela moça veio falar comigo, e segundo, porque Deus me deu lucidez suficiente, não só para falar com o médico, para falar primeiro com aquela enfermeira e depois falar com o médico de todo o processo do tratamento que eu faço há 22 anos. E é inacreditável alguém, porque eu tive Covid, eu sei que a mente da gente não consegue uma frase
quando a gente está bem no começo, bem forte, porque a gente teve aquela Covid, aquela agressiva lá do começo. A gente estava, nós íamos tomar vacina, quando chegou a data da vacinação, nós estávamos com Covid. Ele na UTI, eu isso na cama. E é inacreditável que alguém, eu em casa, na oração, e ele lá, a gente só conseguia falar, misericórdia, Senhor. A gente só conseguia formular uma oração. Tamanho a confusão mental que a gente fica com Covid, quando ela é agressiva, quando ela alcança pessoas com a gente mais de idade, tudo, pressão alta, vários outros fatores. Nós tínhamos e temos pressão alta, colesterol, triglicéridos. Então, é impressionante como ele conseguiu convencer o médico, falar para o médico. Mas é algo que é tão complexo, né? Técnico. Para um leigo, né? Porque ele um leigo, falar para o médico de uma forma técnica o que era miastenia, por que ele estava tomando aquele remédio 22 dias, e fazer com que o médico ligasse para a médica e ela atendesse. Ela é uma mulher super ocupada, só tem ela que trata aqui no Espírito Santo. Então, ela atender dentro da UTI e ele restituir esse remédio, já estava indo para o 4º dia, já com muita fraqueza. E isso é bênção, porque às vezes as bênçãos de Deus chegam à nossa vida de uma forma simples e nós não damos importância. Porque bênção de Deus, gente, é todo dia. Quem que te faz abrir o olho de manhã, os olhos de manhã? Quem te faz acordar de manhã? É bênção de Deus. É um copo de água. É você poder comer. É bênção de Deus. Só que a gente está tão com a mente envolvida que a bênção de Deus tem que ser uma coisa impactante, uma coisa que vai mudar. Não. Aquele remédio poderia ser a causa da morte ou a permanência da vida, mediante a bênção de Deus. E isso é um grande milagre. E a gente precisa nos aperceber dos grandes milagres que Deus faz na nossa vida, todos os segundos da nossa vida. Não é só na UTI, é dentro de casa. Não é? Eu quero encerrar esse vídeo agora fazendo uma pergunta para você. Como está o seu contato com Deus? Sua intimidade com Deus. Como é que você tem experiência com Deus? Porque, na verdade, conhecer a Deus ou saber quem é Deus, no sentido amplo da palavra, não é apenas você falar, eu sei que Deus existe. Não é isso. Quando você vai aprofundando mais um pouco nesse relacionamento, você vai entender que Deus, ele é muito mais do que aquilo que a gente pensa. E é claro que as pessoas têm o direito de não crer, de descrer. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Permanece ainda a mesma palavra do vídeo anterior. Entrega o seu caminho ao Senhor. Oséias, o profeta Oséias, no capítulo 6, ele vem dizendo assim, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O Senhor, ele é inescrutável. Você não compreende ele nunca na totalidade, mas você pode galgar degraus conhecendo na intimidade o que Deus representa de fato na nossa vida e para toda a humanidade. No próximo vídeo, nós vamos contar mais um pedacinho e eu quero falar um pouquinho no próximo vídeo sobre a miastenia, para você entender um pouco a complexidade daquilo que permeou a minha vida durante esse período de hospitalização. Não espere a doença chegar, não espere a aflição chegar para você conhecer a Deus. Você pode conhecer a Deus no seu dia a dia, na simplicidade. Deus está na simplicidade. Que Deus abençoe sua vida e esclareça realmente a importância de conhecer a Deus profundamente com sua própria experiência. A nossa experiência vai contribuir, mas você precisa ter a sua própria experiência. Deus te abençoe.
abençoe a sua casa e a sua família. Deus abençoe você. Muito obrigado por nos assistir e eu espero que nós estejamos contribuindo para que você adquira, busque experiências com Deus. Amém. Que Deus abençoe vocês. Amém.